Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu resolvi dar uma paradinha aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá? Precisei hoje ir buscar um atendimento ali no posto de saúde. Cheguei lá faltando 5 minutos para 1 e já são 1h25 e já fui atendida, graças a Deus. E aí eu olhei para esse lugar aqui, próximo ao posto de saúde. Logo ali mais à frente é a igreja, que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Olha, a igreja Santo Antônio. E aí eu resolvi fazer uma paradinha aqui para falar um pouco, né, sobre o que aconteceu, por que eu busquei atendimento, falar um pouco sobre saúde, o atendimento aqui em Santa Catarina, na cidade onde nós moramos, em Pinhalzinho. E aí falar um pouco sobre o que aconteceu. Eu vou procurar ali um banco para sentar e aí a gente conversa um pouquinho, tá? Mas olha só que charme essa pracinha. Linda demais, né? Tudo bem limpo. O que tem aqui no chão são as folhas que caem, as flores. Mas tudo lindo, olha. Eu não canso de admirar, né, o cuidado que esse lugar tem, a limpeza, que acolá a gente acha uma coisinha aqui ali no chão, mas a gente sabe que são atitudes de pessoas que ainda não têm um pouco de consciência do que deve fazer, né? Mas bem, gente, olha, que lindeza. Deixa eu descer aqui a escada. Acabei de subir, mas vou descer aqui de novo para mostrar mais para vocês. Ali são casas, ó. Tem umas casas aqui próximo. Mas a praça é muito linda. Descer mais um degrau aqui. Olha o chão. Cheio de flores, caminho de flores. E aqui, acho que eu vou me sentar aqui um pouco. Bom, gente, falar sobre o que aconteceu, né? Sobre saúde. Uma das coisas que eu até mesmo vi em pesquisas que nós brasileiros, a gente não tem, muitos de nós, né? Não vou generalizar, mas eu vou me incluir nessa faixa de pessoas que não têm assim um cuidado severo, um cuidado bem necessário com a saúde, né? Talvez por falta de hábito, um pouco de comodismo, tô falando no meu caso, né? Em que já é comprovado, até estudos dizem que o brasileiro, ou uma boa parte dele, não cuida da saúde, cuida da doença, né? E eu vou falar uma doença que eu tenho, que muitos brasileiros têm, que é o sobrepeso. Desde que eu tive meu segundo filho, o Matheus, eu fiquei com peso de gravidez. Eu cheguei a 87 quilos na gravidez dele, e ele nasceu e esse peso não foi embora. E por muitos anos eu fiquei com esse peso de 86, 89 quilos. Diferente da minha primeira gravidez, que antes eu pesava 70, 68, 70 quilos. E aí, quando a Ludmila nasceu, eu perdi o peso e voltei ao peso que era antes. Mas aí já do Matheus, não. E assim, é uma coisa bem difícil, sabe? Porque existe a questão das pessoas que acham que porque não cuida, porque não se quer, não quer se cuidar, é relaxada. É complicado, sabe, assim, você taxar cada pessoa, porque que ela tem certo peso, ou se ela se cuida ou não se cuida. Mas por que eu tô falando disso, gente? Porque eu sei que o excesso de peso, ele também é uma inflamação, né? O excesso de gordura é uma inflamação, o seu corpo está inflamado. E aí, excesso de gordura causa inflamação nos órgãos, e aí vem os problemas de saúde, muitos e muitos e muitos e muitos. E assim, vez ou outra aparece uma dor no meu corpo, ou é na perna, ou é nas costas. Também acredito que por falta de exercício físico eu fiquei um pouco sedentária de uns anos para cá. E aí, por que eu vim hoje buscar atendimento?
já faz um mês que eu estava sentindo uma dor no meio das minhas costas. E aí uma das coisas que a gente costuma fazer que não é certo, né? Ou você espera passar ou você se automedica. Eu não gosto muito de me automedicar porque eu já tive uma experiência de parar no hospital com uma reação muito forte alérgica por ter me automedicado. Eu tenho uma alergia, eu tenho rinite alérgica e aí tem época que me dá muita tosse, muita coriza, espirro. E aí uma pessoa disse assim, toma xarope tal, que é bom. E eu inventei de comprar, gente, eu tomei a primeira dose, tomei a segunda dose, e na terceira dose eu tive uma reação de fechar a garganta. Isso em plena pandemia, em abril de 2020. Eu fui parar no hospital com uma garganta fechando já estava tudo inchado aqui, eu passei mal, muito mal mesmo. E aí eu percebi que era o xarope que eu tinha tomado. Então assim, eu evito me automedicar. Eu tomo dipirona se eu tiver com dor, mas outra medicação eu evito. Às vezes um anti-inflamatório como ibuprofeno, às vezes eu também tomo. Mas não é o correto, né? O correto mesmo é a gente cuidar da saúde, se alimentar bem, né? Fazer exercício físico. E aí, às vezes a gente relaxa nisso daí também, mas é como eu falei, eu não estou aqui para taxar ninguém, eu estou aqui para contar um breve relato, né? E aí então eu vim sentindo essa dor no meio das costas e eu tomei um remédio e aí essa dor passou. Mas aí semana passada essa dor voltou diferente aqui no ombro e começou a doer muito, a doer muito, a doer muito, e eu fico evitando tomar remédio, sabe? Eu evito. E aí até que dessa dor passou a adormecer todo esse meu lado aqui, nas costas, no ombro, até o braço, fica formigando. E eu disse, não tá certo, não tá normal. E aí hoje eu amanheci assim cansada, meu coração muito acelerado. Eu disse, provavelmente devido à dor, eu devo estar com pressão alta, né? Porque eu tive uma gripe uns meses atrás, aí minha pressão subiu e vez ou outra eu tenho os mesmos sintomas. Pois bem, aí eu vim aqui no posto, não estava me sentindo bem, me sentindo muito cansada, e é porque eu dormi bem. E aí eu vim aqui, peguei ficha, cheguei aqui, era 5 para 1 e fui atendida rapidinho, já saí. E falar assim sobre o atendimento aqui, né, gente? O atendimento aqui é bom, todas as vezes que eu precisei, fui bem atendida, fui medicada, fui encaminhada para exames. Então assim, o nosso relato, a nossa experiência com atendimento médico aqui em Santa Catarina é muito bom, né? Nunca faltou nada, precisei fazer exame de endoscopia, fiz. Então, assim, o que eu posso dizer sobre atendimento médico é muito bom. Aqui não falta atendimento, você chega, você é atendida, você é bem atendida, você é bem orientado, você é bem encaminhado, graças a Deus. O Matheus também já precisou de atendimento, o meu marido também precisou fazer cirurgia. Então, assim, em se tratando de atendimento, aqui é muito bom. E por ser uma cidade pequena, quando há assim, um atendimento mais complexo, aí a pessoa ela é transferida geralmente para Chapecó. E isso a prefeitura também disponibiliza transporte. Quando eu fiz a endoscopia ano retrasado, eu fui transferida para Chapecó e lá fiz o exame, deu tudo certo, graças a Deus. Né? Graças a Deus aqui eu não tenho o que reclamar sobre atendimento de saúde. Dentista também, a gente é atendido e graças a Deus é tudo certo. Meu filho também precisa, ele também é atendido e graças a Deus, falando sobre atendimento aqui é muito bom. O posto de saúde é bem limpo, as pessoas lhe atendem bem, o médico também lhe atende muito bem. Então assim, gente, voltando, né, a questão da saúde. Quando eu cheguei aqui em Pinhalzinho, eu já tinha prática de fazer caminhada. Eu gosto muito de fazer caminhada, nessa luta contra meu peso, né? Eu gosto muito de fazer caminhada e lá no Ceará eu já fazia 2, 3 vezes por semana. Às vezes o tempo é que é corrido, né? A gente que trabalha, às vezes se cansa ao ponto de não conseguir. Mas sempre lá, eu e Luiz, a gente fazia caminhada 2, 3 vezes por semana. Quando eu cheguei aqui em Pinhalzinho, continuei com essa prática. Foi como eu conheci toda a cidade. Eu conheço toda a cidade de Pinhalzinho a pé. Mas aí começou a aparecer uma dor no meu pé, uma dor. E aí eu procurei atendimento,
com esse mesmo médico que eu fui atendida hoje, fiz raio-x, e aí foi comprovado que aquele famoso esporão de galo, né, que fala esporão calcâneo. E aí eu parei de fazer caminhada. Foi aonde eu ganhei mais peso, né? E aí essa luta, esse dilema, essa dor que apareceu nas minhas costas, eu tenho plena consciência, né, que isso é falta de exercício físico, é falta de uma alimentação mais complexa para perder peso, de me libertar do açúcar. Gente, confesso que eu sou viciada em açúcar. Eu não como o tanto que eu queria comer, mas eu também não como da maneira que eu deveria comer. E isso contribui para que eu não perca peso. E eu não estou aqui para dar desculpa de nada. Eu sei que há uma junção entre você querer e você ter coragem, né? Porque como eu acordo assim 4 horas da manhã para trabalhar, hoje não, eu estou de férias, né? E aí eu chego em casa 3h45, gente, eu chego podre de cansada, sabe, assim, sem força mesmo, não é falta de ânimo, não, é sem energia. E aí fica um ciclo, né? Você já tá cansada, não faz exercício físico e seu corpo vai cada vez mais se acomodando, vai ficando mais lento, e aí vem a idade, e aí vem o sedentarismo, vem tudo. Então vira um ciclo vicioso, né? E eu tô aqui para relatar um pouquinho, para abrir meu coração em relação a isso, né? Como é complicado, né? A gente perde energia, não faz, e aí ganha peso, e aí aquela luta tremenda. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que a gente deve se cuidar. A idade chega, né? O peso da idade também, o peso corporal também, e aí vem as enfermidades, e muitas vezes a gente pensa que vai passar com o tempo, com os dias, e não passa. Mas cuidado com a automedicação, não se mediquem, né? Procure atendimento. Eu sei que às vezes tem lugares que não é fácil atendimento, mas assim, o meu testemunho aqui é que, graças a Deus, aí fui atendida, fui medicada, vou para casa, fui atendida, recebi a medicação, né? Vou para casa tomar. Só apenas um dos medicamentos não tem no posto, não disponibiliza, que é para essa dormência que eu sinto. Meu braço fica formigando, e aí esse eu vou ter que comprar. Mas os outros remédios que o médico passou, de lá mesmo saí do consultório, passei na farmácia e recebi, graças a Deus. E assim, Deus, Ele cuida de nós, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, né? E Deus usa pessoas também para nos orientar e fazer um tratamento, e eu espero que dê tudo certo com isso daqui. E assim, cada dia mais, gente, já faz meses que eu fico assim, não, eu tenho que me despertar, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que buscar, eu tenho que perder peso. E aí os dias vão passando, até que acontece assim algo que você diga, não posso mais esperar. Então eu vou cuidar mais da minha saúde, vou cuidar mais de mim. E essa dica eu deixo também para vocês, né? Se cuidem da saúde, cuidem da mente, cuidem de aquilo que é mais precioso na vida de vocês, que é tudo que vocês têm, que o dinheiro não pode comprar, né? Então é isso, gente. Eu sentei aqui um pouquinho para conversar com vocês, falar sobre isso, falar sobre saúde, sobre a beleza desse lugar, né? Dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E eu vou para casa agora, eu vou tomar essa medicação aqui, confiar em Deus que vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua família, que Deus conceda o desejo que há no seu coração, e vamos nos cuidar cada dia mais, tá bom?